a infraestrutura de TI? Eu estou aqui com um microfone na mão, vocês estão com uma projeção e existe uma transmissão acontecendo na internet. Aqui nós temos um cenário de infraestrutura de TI. O que conecta esse cabo que eu estou falando, esse projetor, aqueles computadores lá no fundo, a internet, toda essa interconexão é infraestrutura de TI. Tá? Quando você pega um aplicativo no seu celular, você usou uma rede Wi-Fi para se conectar, né, e fazer o download e acessar esse aplicativo. Então, a Wi-Fi é a sua infraestrutura local. Aí você acessa a internet a partir dessa Wi-Fi. Essa internet vai navegar por toda uma infraestrutura que está distribuída ao longo desse país e outros países, porque a gente não sabe efetivamente aonde que está tudo que a gente está acessando. Pode estar no exterior, muitas vezes está no exterior, e lá vai fazer uma outra navegação para dentro de uma infraestrutura que vão ter servidores, equipamentos grandes, parrudos, que estão armazenando aquele conteúdo que você está acessando. Então, eu coloquei aqui essa imagem de containers. A infraestrutura de TI, ela é pesada, ela é um maquinário complexo, grande, às vezes instalado inclusive dentro de containers. A Microsoft, inclusive, eu não sei se eles ainda estão rodando, mas eu sei que eles fizeram um teste. Bem, qualquer um que já subiu nesse palco já percebeu o calor que esses equipamentos produzem, né? Caixa de som, luz, equipamentos de conexão, isso tudo aqui produz calor. Então você imagina 20, 30, 40 computadores ligados no mesmo lugar. Aquecimento. Isso afeta o aquecimento global? Afeta. Então a infraestrutura de TI, ela também, né, ela não é limpa, ela também causa um dano à natureza. Então, como que a Microsoft viu uma oportunidade de resolver isso? Eles tiraram os cases dos computadores, né, pegaram só aquelas placas, instalaram dentro de containers e colocaram no fundo do mar, para que a água refrigerasse o equipamento. Né? Se isso é bom ou não para a natureza, eu não sei, eu não sou ambientalista, mas que refrigera, refrigera, né? Então tá bom. Pessoal, dentro desse trabalho de infraestrutura, na base desse trabalho, tá? Isso daqui, já pense na camada de livros. Então, tem um livro base aqui, que é um livro chamado Redes. Tá? Para a gente começar a pensar em infraestrutura, eu preciso pensar em puxar cabo, aquele cabinho azul que muita gente já deve ter visto passando, né, em casa e nas empresas. É uma disciplina chamada cabeamento estruturado. Quem estuda cabeamento estruturado é quem consegue fazer projetos, né, ou fazer instalação física. Tem a parte do projeto e a parte da instalação. Aí, cabeamento estruturado, Wi-Fi, roteador, que é o que liga, vamos dizer, o cabeamento estruturado e a Wi-Fi nos liga aqui nesse ambiente local. O roteador nos joga para a internet. E um outro roteador te joga para um outro ponto, que te joga para um outro ponto, que te joga no teu destino final, aonde está o computador, que de fato tem a informação que a gente precisa. Vou fazer um outro exemplo para explicar isso daqui de uma forma bem mais simples. A gente está aqui num prédio de esquina. Vamos imaginar que a gente precisa de uma informação que está do outro lado da rua, está na casa da frente. Como é que eu acesso ela? Né? Eu tenho um computador aqui e eu tenho um outro computador lá. A nossa única chance desses dois computadores conversarem é passando um cabo daqui para lá. Eu preciso de um cabeamento estruturado que saia desse prédio, passe aqui pela fiação na rua, chegue do outro lado e desça naquela casa. Então, para não ficar tão complexo, a gente usa uma tecnologia chamada de roteamento. Eu não preciso ir até lá do outro lado. Eu vou até um roteador e esse roteador conhece o endereço até o outro roteador, que conhece o endereço até outro, e aí eles vão se conectando e nos leva ao destino final.
Tem uma pergunta aqui. A VPN é uma função de rede. A VPN, ela funciona... Eu vou atualizar o slide, VPN, faltou a VPN, muito bem. Antes de eu falar da VPN, eu vou dar um tópico rápido ali sobre a fibra ótica. O cabeamento estruturado é o cabinho azul. A fibra ótica é a tecnologia para você levar essa informação mais longe e mais rápido, né? Uma evolução, vamos dizer assim. Você tem fibra ótica, por exemplo, alguém já se perguntou como é que a internet chega do Brasil em Portugal ou do Brasil nos Estados Unidos? Eu vou me conectar e o site está nos Estados Unidos. Existe fibra ótica embaixo do oceano. Literalmente. Conectados por cabo. É por fibra ótica. Os continentes são interconectados por fibra ótica embaixo do oceano. Sempre achei que era onda de rádio. Tem também. Cabo, fibra ótica. Fica sem internet. Assim, parece um absurdo, mas em 2018 ou 2019, a gente teve algum acidente aqui no Sul, e no Rio Grande do Sul, envolvendo petrolífera. E aquele acidente cortou uma fibra ótica e o estado do Paraná e Santa Catarina passaram quase 2 dias sem internet. Então, eu me lembro porque eu estava trabalhando e eu fiquei 2 dias sem internet aqui em Curitiba e, vai entender. Aí, lógico, aí você usou outras fontes, né? Você se conectou na 4G, na 3G, na época, e foi entender o que estava acontecendo. Foi cortada uma fibra ótica principal. Então, assim, a coisa é bem mais sutil do que parece, né? Parece que é uma coisa que você está super protegido. Cara, às vezes é um cabo só que está ligando estados, países, continentes. E a VPN, aonde que ela opera isso daqui? A VPN ela é Virtual Private Network, que é uma rede privada. Quando nós nos conectamos nessa rede, se eu estivesse com o meu computador conectado aqui, com as ferramentas que eu tenho acesso, eu consigo saber quase tudo o que trafega nessa rede. Você vai digitar lá o nome do seu usuário e a sua senha, dependendo da tecnologia que o fornecedor do aplicativo usou, eu consigo ver, literalmente ver, a senha e o usuário que você digitou. Por isso que o pessoal diz assim, olha, não se conecte numa rede de aeroporto, numa rede de shopping, numa rede pública. Não acesse o site do banco, não... Né? Faz isso através da tua 4G. Por quê? Porque a tua operadora tem tecnologia para rastrear a fraude e ela tem, por lei, o direito de garantir a tua segurança. O shopping, ele não tem, a loja, né? Então, Wi-Fi pública, você fica muito exposto, né? Numa Wi-Fi pública, o melhor que você poderia fazer é ler o teu e-mail, assim, pensando em segurança, né? O mais longe que você poderia ir é ler o teu e-mail. Mas, né, se não tiver outra opção... E aí, o que é a VPN? A VPN é uma conexão, é um aplicativo que eu instalo para fazer uma conexão, vamos dizer, do meu dispositivo celular, computador, até a instituição que eu quero me conectar. Então, eu quero me conectar com a Igreja Batista do Tanguá. Eu vou fechar uma VPN daqui, né, da onde eu estiver, até a Igreja Batista do Tanguá. Essa VPN, ela nada mais é do que um túnel. Pense que eu pego essa conexão onde todo mundo vê tudo e eu faço um túnel, um tubo, aonde o que trafega ali só aí eu e a Igreja Batista do Tanguá, que trocamos chaves e aplicamos um nível de criptografia, só nós dois estamos sabendo que trafega nesse túnel. Então, no meio de uma coisa pública, eu crio um túnel privado, através de trocas de chaves de segurança e criptografia. Então, é uma forma segura de trafegar dados em uma rede insegura, que é a rede pública. Tá? Beleza, então, tem trabalho nessa área? Tem.
Você pode fazer um curso técnico de cabeamento estruturado, roteamento, fibra ótica e fazer projetos e instalação. Tá? Esse é um trabalho, muitas vezes, mais braçal, né? Vai envolver instalação local. Em cima das redes, a gente vai precisar de servidores, computadores que vão abrigar os softwares, os aplicativos, aquilo que o desenvolvedor está fazendo. E aí, quando a gente fala em servidor, a gente tem 2 sistemas operacionais amplamente utilizados, que é o Linux e o Windows. Então, no meu computador roda Linux. No computador, né, da minha esposa, por exemplo, vai rodar o Windows. Essas mesmas tecnologias que a gente usa como usuário final, elas estão disponíveis nos servidores. O servidor, ele não é diferente de um computador convencional. O que ele tem de diferente? O sistema operacional, ele é tratado, vamos dizer assim, para ter menos recursos do usuário final e mais recursos de segundo plano. Vou explicar de uma forma diferente. Quando você está conectado na internet, que você está navegando, o seu navegador é uma ferramenta de primeiro plano. Você está interagindo diretamente com ela ali, ó. E o sistema operacional do usuário final, ele é otimizado para entregar a experiência de primeiro plano. Você vai clicar e aquele computador tem que responder, porque ele sabe que você quer uma ação a partir daquele clique. O equipamento servidor, ele tem funções que são mais focadas no segundo plano. O que é o segundo plano? Também tem um aplicativo instalado ali, mas aquele aplicativo não depende da interação de ninguém. Ele depende de alguém que vai vir lá pela internet acessar um recurso que está paradinho ali, esperando alguém solicitar por ele. Então a diferença é que não tem alguém clicando nesse computador servidor, mas tem alguém consumindo coisas que estão ali paradas, esperando. Então, por exemplo, o vídeo que você está vendo, ele está lá num servidor desse, e esperando você dar um clique no primeiro plano, para que o segundo plano, que é o servidor, traga isso à tona, recupere isso de um disco e entregue esse conteúdo para você através da infraestrutura de rede chamada internet. Tá? O Windows, ele tem uma versão chamada Server. Quando eu precisei trabalhar com isso, eu comprei um livro. Hoje provavelmente eu assistiria um vídeo, eu não compraria mais um livro, mas ainda tem livros muito bons. Eu comprei um livro, acho que de 180 páginas, que eu consegui ler, reler e fazer tudo em menos de 30 dias. Então, por isso que eu falo de entrada rápida no mercado de trabalho. Poxa, Kleber, eu quero saber o que é o Windows Server. Você consegue, em 30 dias, já se habilitar para esse tipo de tecnologia. No Linux, nós temos mais versões, nós temos versões como Ubuntu, Debian e Red Hat, que precisam ser pesquisadas e entendidas. No material eu deixei ali um link chamado Skill Set Administrator. Eu quero trabalhar somente nessa área de Linux. E aí você pode acessar esse material, que ele vai dizer tudo o que você precisa saber para exercer essa função. E aí você vai, e ele também tem o checkbox, né, o checklist nesse material. Então você vai poder ir estudando, e conforme você vai estudando, você vai clicando. Isso aqui eu já sei, e vai te habilitar para trabalhar com esse tipo de tecnologia. E no topo de tudo isso, o livro mais recente do mercado é a nuvem, que todo mundo fala. Né? O que é a nuvem? Na verdade, a nuvem é só uma forma de eu entregar todas essas camadas de baixo, através da internet. Então, alguns poucos anos atrás, uma empresa que fornece um aplicativo, como é o nosso caso, do Walkout, eu precisaria ter dentro da minha empresa cabeamento estruturado, Wi-Fi, roteador, Linux e Windows Server, para poder prover o aplicativo para quem viesse na internet buscar. Ele buscaria essa informação dentro da minha empresa. Hoje, ao invés disso, eu contrato essa infraestrutura também através da internet. Então, nuvem nada mais é do que você fornecer uma infraestrutura que era local
através da internet. Então eu vou lá para os grandes provedores, como a AWS, né, que é a Amazon Web Services, a Google Cloud, a Oracle, ou a Microsoft Azure, e contrato um serviço. O que eu contrato lá? Eu contrato um servidor, eu contrato uma rede, eu contrato uma disponibilidade de internet para fornecer o meu conteúdo também na internet, né, para o consumidor final.